nossas vidas, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos tanto do Senhor. Muito, Pai. Espírito Santo, vem sobre nós. Levante as tuas mãos e faça essa oração nessa noite. Diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Pode vir sobre a minha vida. Pode vir, Espírito Santo. Pode morar aqui, Senhor. Queremos viver sem a Tua presença, sem Ti. Espírito Santo, queremos ser livres para adorar a Ti, livres para adorar ao Senhor, livres para nos expressarmos diante do Rei do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que você seja livre nessa noite para celebrar ao Rei. Livre. Verão
Senhor, vem rugir neste lugar. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, deixa ele rugir, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. som que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eternamente haverá um rei. Ele voltará.
que eu e você faremos. Sim, eu abro para que entre o Rei Jesus. Sim, eu abro meu coração. Diga mais uma vez, para que entre. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração A ti, Senhor, me rasgo por inteiro, porque te quero, porque te preciso, Senhor. Oh, me leva até este lugar onde é só você e eu. Me leva, Senhor. Vamos dizer isso juntos. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, eu quero ver. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Sim, eu quero ver. Sim, eu quero ver, Senhor, tua face. Me leva, Senhor. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Jesus. Oh, eu quero te ver, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti, por moedas de prata eu te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo em ti. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora
Tu me escolhestes para ti. Por moedas de prata eu te vendi. Porque Ele fez tudo. Nós só precisamos recebê-lo, amém? Recebemos a Ti, Senhor. Vem sobre nós, Pai. Vem, Espírito Santo. O Senhor não merecia nada. Era eu. Sim, era eu. Eu
caminhar em ti, mas peço que tua presença aumente. Oh, vem mais de ti, Senhor, porque te precisamos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem
Ti, Senhor. Precisamos de Ti, da Tua bondade, do Teu amor. Precisamos sim. Você precisa do amor de Deus na sua vida. A bondade dele foi derramada tanta, que alcançou o mundo inteiro. João 3,16 diz isso. Porque ele amou o mundo. Você está nesse mundo. Eu estou nesse mundo. Nós estamos. Senhor, obrigada pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Somos gratos a Ti. Obrigada, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Diga: és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. E a Tua bondade nos persegue. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. E todos os dias. Onde você está? Em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Declare a Tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Sim, eu sei. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Sim, eu sei. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Ele é fiel em todo tempo. Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez: és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão. Eu cantarei a bondade de Deus. Diga: eu cantarei. Eu cantarei a bondade de Deus.
Aleluia, boa noite, graça e paz. Noite de celebrarmos a bondade do Senhor para com esse ministério, uma noite de colheita, né? Esse ministério está colhendo mestres, pastor, profeta, pura bondade de Deus. Eu quero que você celebre ao Senhor conosco através da sua oferta. Ele vai estar colocando aqui na tela os dados. Enquanto eles tocam o louvor, quem tem mãos pode trazer aqui na frente em gratidão ao Senhor. Venha com alegria, com essa mesma alegria que você está louvando ao Senhor. Venha e louve ao Senhor com sua oferta, ou faça o seu pix ali. E aí nós vamos orar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor, celebramos a tua grandeza, celebramos a tua bondade, abençoamos, Senhor, cada tributo entregue na tua presença. Seja honrado, Senhor, através dos tributos, Senhor, do teu povo. Nós declaramos tudo abençoado e a tua multiplicação na vida, na casa, nas finanças dos teus filhos, em nome de Yeshua. Amém. Boa noite, graça e paz. Você pode dar um forte aplauso àquele que vive. Levante a sua voz e glorifique a Ele. Dê um grito de júbilo a Ele. Levante a sua voz a Ele, ao nosso Deus. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno de ser glorificado. A Ele, somente a Ele. Aplauda a Ele mais forte. Glorifique ao nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Dá um beijo gostoso nessa pessoa que está ao seu lado, vai. Depois você toma o seu lugar. Se assente. Eu acredito mesmo que essa noite é uma noite muito especial para nós, amém? Eu fiquei mais gato hoje ainda, né, gente? Apóstolo, sobe aqui. Apresentar para vocês o meu pastor, né? Quem não conhece, o pastor que hoje tem nos dado... Esse aqui é o apóstolo Júlio. Apóstolo, nós caminhamos já juntos há algumas décadas aí. É porque eu comecei jovenzinho, viu, gente? Apóstolo Júlio hoje, ele tem sido o homem que tem nos dado um respaldo espiritual, que tem nos acompanhado. É o homem que tem hoje nos dado cobertura como ministério, que tem nos apoiado naquilo que nós temos intentado fazer para o Senhor, né? Coloque-se em pé aí, pastora Ju, pastor André,
Pastora Marina, pastor Carlos. Cadê o pastor Minoro? Ô pastor Minoro, coloque-se em pé aí, pastora. É tanto pastor, né, gente? Karina, Juliana e Marina são filhas do apóstolo. As 3 pastoras, casado com o pastor Carlos, pastor André e pastor Minoro, né? Hoje, uma família toda sacerdotal, uma família que tem sido um instrumento de Deus para abençoar nossas vidas. Muito obrigado, apóstolo. Eu que agradeço. Por estar aqui, viu? Obrigadão mesmo. Tá? Vocês Deus... são bênçãos na minha vida, eu amo vocês. Amém. Amém? Tá? Glória a Deus. Obrigado, viu? Eu acredito que nós precisamos ter sempre o entendimento e o conhecimento daquilo que realmente vivemos e vivemos no reino de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos buscar entender e compreender o que é ser igreja. O que realmente Deus requer de mim, o que Deus requer de você como igreja. O que Deus requer de um homem como o apóstolo Júlio, de um pastor como eu, de um grupo que chamamos igreja para representá-lo nesta terra. Quando eu olho para as Escrituras, eu preciso ter uma mente para compreender a dimensão daquilo que Deus quer que nós vivamos como igreja, para que possamos representá-lo numa dimensão, na grandeza daquilo que Ele é. Estabelecer pastores fala realmente de nós darmos voz a aquele que das trevas nos tirou e nos transportou para a luz. Quando nós falamos de estabelecer pastores, eu gosto muito de uma passagem onde Jesus, no capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo de número 35, ele, depois de ter percorrido uma série de cidades, depois de ter percorrido uma série de lugares, pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios, ele olha à volta dele e ele vê uma grande multidão à volta dele. E ao olhar aquela multidão, ele faz uma declaração de que eram ovelhas cansadas, exaustas, que não tinham um pastor. Eu acredito mesmo, porque acredito naquilo que as Escrituras me revelam, que Jesus, ele poderia, numa única palavra, ele poderia ter solucionado o problema de todas aquelas pessoas. Você acredita nisso? Você acredita que ele, num único ato e numa única ordem, ele poderia ter realmente resolvido o fato delas estarem cansadas, exaustas e feridas? Você acredita nisso? Eu acredito que num único ato ele poderia ter transformado a vida de todas aquelas pessoas. Mas tudo o que Jesus faz naquele momento é chamar para si 12 homens, estabelecê-los como pastores, para que aqueles homens, auxiliados por outros homens, pudessem realmente cuidar daquelas pessoas, atendê-las, ministrá-las e pastoreá-las. Tudo o que Jesus fez para curar, libertar e tratar a exaustão, as feridas daquelas pessoas, foi levantar para elas pastores. E eu acredito, e acredito mesmo, que quando nós estabelecemos homens e mulheres dentro de uma liderança, num nível daquilo que as Escrituras requer de nós, eu entendo que tudo que vai resultar são em pessoas curadas, libertas, restauradas, pessoas que passam a ter novamente uma perspectiva de viver aquilo que é plano e propósito de Deus para a vida delas. Quando nós chegamos num momento como o de hoje, nós precisamos glorificar e exaltar muito a Deus, muito, porque um pastor, uma pastora não se nasce da noite para o dia. Um pastor, uma pastora, ele é formado
ele é forjado, ele é lapidado. E isso requer uma disposição de ambas as partes, daquele que forja e daquele que é forjado. E eu entendo que é nossa responsabilidade como igreja estabelecer e estabelecer sempre aquilo que Yeshua ele diz no mesmo capítulo de número 9. Quando ele estabelece para si os 12, no capítulo de número 10, ele diz para eles: e agora vocês orem, para que o Pai lhes dê trabalhadores para a seara. A seara é muito grande, os trabalhadores são poucos. A realidade é que a igreja cristã, a igreja, ela precisaria inverter aquela ordem de 80-20, onde 20% das pessoas trabalham, 80% delas dão trabalho. Não é o nosso caso, né, gente? A igreja precisaria inverter isso. Se a igreja entendesse a sua missão, entendesse o seu propósito, entendesse o seu chamado, se a igreja estivesse certa de que ela é a responsável pela eternidade daqueles que estão perdidos, a igreja então trabalharia para inverter a ordem. E 80% dela passaria a trabalhar para realmente resgatar as pessoas das trevas. Inverteria-se a questão de realmente entender que existe alguém que é mais importante do que eu. E nós viveríamos uma realidade totalmente diferente. E estaríamos sempre aptos e prontos para a volta de nosso Senhor. A grande verdade é que muitas vezes, enquanto eu e você aqui estamos, enquanto eu e você aqui celebramos ao Senhor, muitos partem desta para a eternidade sem Cristo. E quantas pessoas, muitas vezes, precisariam unicamente da minha voz e da sua voz para que elas pudessem passar a eternidade ao lado de Deus. Para e pensa. Quantas pessoas hoje saíram de casa e não vão voltar? Quantos pais hoje vão perder os seus filhos? Quantos filhos ficarão sem os seus pais? Quantas esposas viúvas ao terminar o dia de hoje? Quantos maridos viram suas esposas saírem de casa hoje e não vão tê-las mais? A pergunta é: onde essas pessoas irão passar a eternidade delas? Nós devemos sim nos reunir, celebrar ao Senhor, glorificar a Ele, declarar a grandeza da bondade dEle para com as nossas vidas. É por isso que nós somos igreja, para adorar e cultuar aquele que vive. Mas não podemos deixar de entender o propósito de sermos igreja, que é resgatar o perdido das trevas. Não podemos. E quando nós falamos de estabelecer pastores, é porque nós temos o entendimento de que Deus, Ele, na sua bondade, fidelidade e misericórdia, Ele vai conceder realmente a nós como igreja esse resgate de tirar as pessoas das trevas e transportá-las para o reino da luz. A grande verdade, eu acredito que se Jesus voltar hoje, eu e você vamos ser arrebatados, amém? Amém, gente? Amém. Então eu e você estamos com o nosso lugar garantido na eternidade. Agora pensa, seu familiar, seu amigo que ainda não conhece a Cristo, que ainda através de Cristo não foi reconciliado com Deus, onde é que ele vai passar a eternidade dele? E é por isso que nós entendemos a necessidade daquilo que as Escrituras
A nossa mente precisa compreender e entender que nós não somos uma associação, nós não somos um clube, nós não somos um grupo de pessoas que se reúne porque não há o que fazer numa noite como esta. Não, nós somos o corpo daquele que vive e reina para tudo sempre. E temos um papel fundamental nessa terra, que é resgatar os perdidos das trevas. E isso não fala de mim, ou daqueles que vão ser levantados nessa noite. Isso fala da igreja, do corpo de Cristo. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos. Atos capítulo de número 13. Eu quero compartilhar algo com você. Atos capítulo de número 13. Quando você achar, diga glória a Deus. Atos capítulo de número 13, versículos de número 1. Diz assim o texto: Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Olha aqui para mim. Ainda nos dias de hoje, muitos de nós não compreendemos o porquê e o fato da necessidade de se estabelecer exatamente aquilo que a igreja de Atos vivia como igreja. Igreja modelo para nós é a igreja de Atos dos Apóstolos. Algumas pessoas, elas dizem assim: pastor, como é que a gente identifica uma igreja de verdade, pastor? Compara ela com a igreja de Atos dos Apóstolos. O dia que você abrir o livro de Atos, você vai entender o que é ser igreja. Não pule aquela parte que eles abriam e dividiam tudo que tinham, viu, gente? Essa parte eu vou pular, pastor. Aqui nós encontramos um modelo de igreja. Lucas, quando escreve, ele escreve que na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. E muitos de nós achamos essa história de ter profeta na igreja é coisa do passado. Essa história de ter mestres na igreja já não existe mais, era só para os dias de Cristo. A igreja de Atos, ela foi estabelecida para ela ser um modelo para toda a terra. A igreja de nosso Senhor hoje, ela precisa se basear exatamente naquilo que a igreja de Atos dos Apóstolos é. Daquilo que realmente ela revela para mim e para você do que é ser igreja. Existe uma necessidade de se entender a importância de se ter pastor, de se ter profeta, de se ter mestres, de se ter apóstolos e de se ter evangelistas na igreja. Nós olhamos para esse texto, nós entendemos que na igreja de Atos, na igreja de Antioquia, lá havia profetas e mestres. A igreja precisa ser composta por este tipo de pessoa. Já lá vou eu, fazer aqui. Se você quiser entender melhor isso, procura lá o Diego e a Fran. 2024 eles vão começar uma escola para formação aí de pastores, mestres e assim por diante, Antes disso, um grupo aqui vai caminhar comigo dentro de uma escola como esta, Vamos ver quem é que vai sobrar. Profetas e mestres. Ele continua o texto dizendo assim: Barnabé, Simão,
conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Versículo 2: Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Aqui nós entendemos o que eles faziam para que fossem chamados. Nós olhamos para o texto e diz que enquanto eles serviam, adoravam, e enquanto eles jejuavam. Serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo pediu que lhes separasse para aquilo que era propósito de Deus na vida deles. A grande verdade é que a gente até encontra pessoas que dizem assim: eu quero ser pastor. Eu quero ocupar um lugar dentro de um propósito de Deus. Até encontramos pessoas. A grande realidade é que elas não querem viver a vida de um pastor, não querem viver a vida de um profeta, elas não querem viver a vida de um apóstolo, de um mestre, de um evangelista. Elas querem muitas vezes ter a posição. Elas querem ser para fazer. Elas não querem fazer para serem. Nós olhamos para as Escrituras, diz que eles serviam, diz que eles adoravam ao Senhor e viviam uma vida jejuada. Eles buscavam a Deus, eles tinham um relacionamento com Deus. A grande verdade é que eu vejo que a falta de uma vida como esta, de servir, de adorar e de jejuar, é que leva muitas pessoas a sucumbir na vida cristã. Elas nunca almejam, elas nunca focam, elas nunca chegam realmente a viver uma vida ministerial, porque a vida delas é baseada apenas em ir e voltar da igreja. Elas não têm uma vida de oração, não têm uma vida de jejum, elas não têm uma vida de serviço no templo, elas não têm uma vida de comunhão com a palavra de Deus, elas não têm uma vida de responsabilidade social, de entender que como cristão, ela deveria ser um exemplo e um modelo para aqueles que vivem à sua volta, mas muitas vezes querem ocupar determinadas posições dentro da igreja. A grande verdade é que esse texto revela para nós um estilo de vida que como cristãos nós deveríamos viver. De servir, de adorar e de jejuar. Nós vemos que eram homens que tinham um compromisso com a obra de Deus, com o propósito de Deus. E diz que eles, enquanto faziam isso, o Espírito Santo se dirigiu à liderança e disse assim: separa para mim Paulo e Barnabé. E nós vemos que algumas pessoas acreditam mesmo que é o pastor. Então deixa eu ser amigo do pastor, porque se eu for amigo do pastor, o pastor vai arrumar um lugarzinho para mim. Disse o Espírito Santo. Pensa, gente, que eu tive uma escola fantástica, que foi o futebol. A gente dizia que o futebol era uma mentira. Devia se chamar mar, porque o que tem de traíra é uma coisa fantástica. Pensa o lugarzinho que as pessoas são falsas. Sabe o que a gente vê na tela? Nada de verdade. Por trás, uma podridão sem igual.
Isso é um fato, isso é uma verdade. E pensa um mundo que eu aprendi a conhecer pessoas. Pelo tapinha no ombro, pelo abraço que dá, pelo tom da voz. Pela maneira de andar, pelo semblante do rosto. Ministério não é formado por ser amigo do pastor. Não que você não possa ser amigo do pastor. Seja amigo do pastor. Mas ministério é resultado de um relacionamento com Deus. Diga amém. É resultado de você se relacionar, de você servir, de você adorá-lo, de você jejuar, de você se consagrar, de ter uma vida realmente voltada à submissão, de ter uma vida voltada a realmente entender e compreender que existe uma coisa chamada prestação de contas. Eu estava contando esses dias para eles numa reunião, não sei se era no culto, que um dia eu cheguei na casa do Senhor sem a Clara. O Senhor lembra disso? Lembra o que o Senhor disse para mim? Ele virou para mim e falou assim: cadê a Clara? Eu disse: ficou na casa da amiguinha. Ele disse: família sacerdotal, ande junto, não volte aqui mais sem sua filha. Se for para vir aqui sem ela, não venha. Sim, senhor. Todas as vezes que eu vou lá, eu levo meu tesouro junto, né? Olha como tá gata meu tesouro, gente. A geração dela pode tirar o olho, viu? É marcada por uma vida de obediência, de submissão. Eu lembro que um dia o apóstolo Júlio ligou para mim. Não ligou, não, eu estava na casa dele e ele disse assim, ó: dia tal e dia tal, não marque nada que eu vou passar lá e vou pegar você. Eu falei: ai meu Deus do céu, estou atolado de coisa para fazer. Eu olhei para ele e falei: sim senhor, sem problemas. Tem gente que não gosta de prestar contas. Tem pessoas que não gostam de se submeter. E algumas pessoas acreditam mesmo que vão chegar em algum lugar. O mais novo na equipe é o pastor Roberto. Mas logo cedo vi o tamanho da flexibilidade que tem em realmente servir e obedecer. Diego e Fran são extremamente maleáveis. A Fran é um pouquinho mais... Minha profeta aqui me ama de um jeito que nunca teve vontade de rasgar minha cara na unha, né? Nunca. Extremamente submissa e obediente. Nós olhamos para apóstolo Paulo nesse texto, quando o Espírito Santo diz assim: separa ele para a obra que eu tenho chamado. Você imagina, gente, esse homem teve um encontro pessoal com Jesus. Pessoal. Ele não precisava dos apóstolos. Muitos no lugar dele iriam viver uma vida de independência. Muitos. Não preciso. O que ele faz? Ele vai até os apóstolos em Jerusalém prestar contas da experiência que ele havia tido com Deus. E quando chega em Jerusalém, apóstolo Pedro olha para ele, e isso está registrado também no livro de Atos. A partir do versículo do capítulo de número 16, apóstolo Paulo olha para ele e fala assim, ou apóstolo Pedro olha para ele e fala assim: Paulo, é isso aí, ó.
vai lá no templo, oferece a sua oferta de consagração e depois vem aqui conversar comigo para iniciar o seu ministério. Um homem totalmente submisso. Porque a submissão, ela fala de uma coisa chamada prestação de contas. Eu sei que aqui não acontece mais isso, mas quando o pastor liga e fala assim, olha, hoje eu não vou poder receber você no discipulado, a pessoa vira, glória a Deus, pastor. Graças a Deus isso não acontece. Lá em Rio Branco deve acontecer ainda, né? Só em Taubaté. Verdade. Prestação de contas é algo que precisa fazer parte da nossa vida também como pastores, também como líderes. Viver uma vida e uma questão de discipulado, escuta isso, escuta, oxigena a sua mente aí. E isso não é forçar a teologia. O escritor aos Hebreus, quando ele escreve no capítulo de número 10 e no capítulo de número 13, ele faz duas referências à igreja. A primeira, no capítulo de número 10, ele diz, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Gente, não existe igreja virtual, viu? Não existe. Não existe. Criaram aí uma igreja aí, como que é o nome dela? O senhor que é antenado na tecnologia? De metaverso, gente. Tem nem o que é isso. É uma igreja, sei lá, do quê? Que nasceu não sei na onde, na cruz do Calvário não foi. Posso garantir para você. Igreja precisa se reunir. Igreja precisa estar reunida. O escritor aos Hebreus no capítulo 10, no versículo 25, ele diz assim, se reúnam ainda mais quando se aproxima o dia. O arrebatamento precisa pegar a igreja reunida. Você entendeu isso? O arrebatamento precisa pegar a igreja reunida. Não existe desigrejado, gente. Ou você está no corpo, ou você não está no corpo. Ou você está inserido no corpo, ou você está fora dele. E aqueles que não criam raiz em lugar nenhum? Meu tempo aqui acabou, pastor. Deixa eu pular para o próximo versículo, capítulo 13, versículo de número 17. Sejam obedientes aos vossos pastores e líderes, porque eles vão prestar contas da vossa alma. Olha aqui para mim. Quem aqui conhece o meu amigo Sakamori? Levante a mão aí. Parceiro, gente. Pensa um cara parceiro. Eu sei que ele vai ver a filmagem depois e ele vai lembrar disso. Ele sempre me apresentava para os amigos dele, olha, este é o meu pastor. Este é o meu pastor. Um dia ele me apresentou para um amigo dele, quando nós sentamos e pegamos o café, eu falei, escuta, eu não sou o seu pastor, não me comprometa. Você não frequenta a minha célula, você não é discipulado por mim, você não frequenta a minha igreja, eu não sou o seu pastor. Eu não vou prestar contas de quem não caminha comigo. Procure uma igreja ou venha para mim. Então ele procurou outra igreja, né, gente? Não sei porquê, né? Amigo, parceiro, não, eu vou prestar contas daqueles que são minha responsabilidade.
Algumas pessoas acreditam mesmo que esse negócio de ficar pulando de galho em galho, algumas pessoas acreditam que elas não precisam ter pastores. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, fazer-lhe uma pergunta: quem vai prestar contas de você ao Senhor? Fala para mim. São dois textos que falam diretamente do estilo de vida que a igreja precisa viver. Ser pastoreado, ser discipulado, ser cuidado, viver uma vida de prestação de contas, fala de uma coisa chamada eternidade. E o estilo de vida não pode ser diferente desse aqui. De ter uma vida de serviço, de oração, uma vida de jejum, de ter uma vida de adoração. Não pode. Não gosta de ler as Escrituras, não gosta de orar, não gosta de jejuar, não gosta de servir e quer ocupar um nível de liderança. Por isso que se fere, por isso que machuca, por isso que se entristece, se decepciona, por isso que sucumbe, por isso que desiste. Gente, olha, a gente orando, jejuando, plantando bananeira, rolando de baixo para cima, de cima para baixo, o trem é desafiador. Aí eu vejo uns vento para todo lado e de braço cruzado. Não vamos. A igreja precisa entender e compreender o nível da qual ela precisa viver. Eu acredito em Jesus, e você? Jesus, ele diz que o reino de Deus é tomado à força, e quem usa de violência se apodera dele. Ei, se a sua vida está faca quente na manteiga ou mamão com açúcar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa de errado. Te juro. Porque essa vida de facilidades não é a vida que o reino de Deus oferece e requer de mim e de você, não é. E quando eu olho para um texto como este, e nós vemos o estilo de vida, escuta isso, olha o comportamento deles. Diz que enquanto eles serviam, adoravam, jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo ordenou a eles: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Olha o versículo de número 3. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. O Espírito Santo falou com eles, eles falaram: agora nós vamos jejuar mais um pouco e vamos orar mais um pouco, para depois consagrá-los ao Senhor. A vida de consagração, a vida de jejum, a vida de oração, ela faz parte de uma vida ministerial, faz parte. Não entre nessa rota de viver uma vida ministerial se não há disposição para a consagração. Não entre nessa rota. Porque eles poderiam, não, o Espírito Santo disse, então vamos lá, bora lá, vamos colocar tudo. Eles, não, vamos jejuar mais um pouco e vamos orar mais um pouco. Depois, nós vamos lá e vamos derramar o óleo sobre eles e vamos realmente impor as mãos sobre eles. Faz parte do ser igreja isso. Faz parte do vivermos como igreja isso. Nós precisamos compreender e entender a grandeza de um momento como este. Porque assim como o apóstolo Paulo teve a experiência lá em Damasco, e de repente não precisava nem ter voltado a Jerusalém para seguir a vida ministerial dele, nós vemos ele ensinar uma lição para mim e para você. Ele poderia ter seguido a vida dele. Escreveu 1/3 praticamente do Novo Testamento. Por entender a importância do que é ser
corpo, do que é ser igreja. Não precisaria ter voltado. Ele poderia ter seguido o caminho dele. Mas ele sabia que existia alguém que havia tido e ficado com a responsabilidade daquilo que Jesus começou a fazer e daquilo que Jesus começou a ensinar. No caso, o apóstolo Pedro, que ele precisava voltar lá e receber dele aquilo que ele tinha recebido da pessoa de Jesus. Deixa eu falar para você, igreja, algo. Quando nós olhamos para um texto como este, nós precisamos entender a importância de sermos igreja e de não andarmos isolados e de não andarmos sozinhos e de entendermos realmente a responsabilidade que é ser igreja e a necessidade. Eu tenho compartilhado, apóstolo, que de acordo com aquilo que nós crescermos, eu quero ter um pastor para cada 15 pessoas, um casal de pastor para cada 30 pessoas. Porque eu entendo que se eu tenho um pastor, então eu tenho cura, eu tenho libertação, eu tenho restauração. Quando nós olhamos para Isaías capítulo de número 61, o profeta ele revela que a libertação, que a cura, que a restauração que nós precisamos está sobre a vida daqueles que nos ministram. Se você olhar para o texto, ele revela isso para mim e para você. Que a libertação que precisamos, que a cura que precisamos, que a restauração que nós precisamos, está sobre a vida daqueles que ministram sobre nossas vidas. Porque ele diz que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas, libertar os cativos, tirar as algemas daqueles que estão algemados, tirar das trevas aqueles que lá estão. Aquela pessoa que ministra sobre sua vida, sobre a vida dela, existe tudo aquilo que eu e você precisamos para vivermos uma vida muito saudável diante de Deus. Ao olharmos para um texto como este, e ao fazermos parte de um corpo como este, nós precisamos compreender a importância de um momento como este, de sermos igreja. E é exatamente o passo que nós fomos usando. Há anos, eu, Diego e Fran, nós temos orado para este momento e por este momento. E quando confirmamos o momento que Deus realmente estabeleceu no nosso coração, que o tempo era este, eu falei para eles, então agora nós vamos jejuar mais um pouco e vamos orar mais um pouco. E não foi diferente com minha profeta aqui, nem com o pastor Roberto. Eu já queria ter estabelecido a unção profética há 5 anos. Mas ela falou, pastor, vamos orar um pouco mais? Eu falei, vamos orar. Oramos mais 5 anos. Porque esse é o propósito de nós entendermos o que realmente estamos vivendo e aquilo que é propósito de Deus. Viver uma vida consagrada ao Senhor fala dos dias do Gustavo. E eu tenho repetido isso e eu tenho mostrado isso para algumas pessoas. Nós achamos a coisa mais lindinha, né? Quando domingo consagramos a Sofia. Ai, que lindinha que ela é, né? A bochechinha dela e tal. Mas você sabe que eu e você nunca nos demos conta que nós não fomos consagrados como ela?
Nós nunca nos demos conta que nós não tivemos o privilégio que teve pastora Ju, pastora Karina, pastora Marina. Não, ao contrário, né? Marina e Karina. Nunca tivemos esse privilégio. A maioria de nós aqui não fomos consagrados ao Senhor. A maioria de nós. Para e pensa aí. Você até chora, né? Quando vê uma criancinha aqui à frente ser consagrado, né? Aí você diz assim, pastor, mas passou o tempo, né? Hoje eu já sou velho e barbado. Fala isso para apóstolo Pedro, que disse para apóstolo Paulo, vá lá. Ofereça a sua oferta de consagração. Fale com o sacerdote e depois vem aqui. Porque se tem uma coisa que eu e você, que nós deveríamos fazer é oferecer a nossa vida ao Senhor. Consagrar a nossa vida ao Senhor e dizer para Ele assim, a minha vida é do Senhor. Porque consagração fala a partir deste ato de nós sabermos que existem níveis para que nós precisamos viver de consagração. Existem níveis que a gente precisa... Gente, segura a minha profeta aí, ó. Existem níveis que eu e você precisamos viver. O entendimento nosso precisa crescer. E nós precisamos compreender a importância disso. De vivermos, de tempos em tempos, um nível diferente de consagração. A igreja precisa disso. A igreja precisa de homens e mulheres que vivam à disposição de se consagrar ao Senhor, de ouvir ao Senhor e de saber, foi para isso que eu nasci. Foi para isso que o Senhor me criou. Foi para isso que Ele me separou. A equipe de louvor, suba aqui, por favor. Foi para isso que Ele me estabeleceu. E é para isso que nós vivemos. E é nisto que nós, como igreja, precisamos crescer. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você tenha realmente a disposição de dizer eis-me aqui para Ele, amém? De dizer eis-me aqui para Ele, amém? De vivermos uma realidade explícita de um chamado, de uma separação e de um propósito que Ele tem para minha e para a sua vida. Olha aqui para mim, deixa eu falar algo para você, para essa coisa linda e bela aqui. Escuta isso. Não tem nada a ver com a minha capacidade e nem com a sua capacidade. Tem a ver com o propósito dele, amém? Você entende isso? Tem a ver com aquilo para o qual Ele me criou e te criou a fazer. Tem a ver com aquilo que Ele estabeleceu para minha e para a sua vida. E nós precisamos nos abrir para isso. De repente você está sentado aí e de repente você pensa que não nasceu para uma vida ministerial. Quando na verdade, eu e você deveríamos confiar na capacidade daquilo que Deus tem para minha e para a sua vida. O maior responsável ao chamar é Ele. E entender que eu e você, que nós precisamos unicamente nos estabelecermos como um instrumento nas mãos dele. E entender e compreender a verdade estampada nas Escrituras. Coloque-se em pé, por favor.
Suba aqui. Apóstolos, suba aqui, faz favor. Pastora, suba aqui. Eu preciso de um microfone para o apóstolo. Olha aqui. Dois, na verdade. Deixa eu chamar aqui Pastor Roberto, Sônia, Diego e Fran. Subam aqui. Marcela, segura aqui, filha. Eu gostaria que... Você consegue se ajoelhar, filha? Gostaria que Diego e Fran, Pastor Roberto, Sônia, não pode ficar de frente para o público. Só vai um pouquinho mais para frente. Como propósito daquilo que nós temos orado, como propósito daquilo que nós temos jejuado e como propósito daquilo que nós temos entendido através das Escrituras. Aquilo que Deus tem realmente revelado a nós é de estabelecer uma unção profética sobre a Sônia, de estabelecer uma unção pastoral sobre o pastor Roberto, uma unção de mestre sobre a vida do Diego e da Fran, para que a gente comece a vivenciar aquilo que as Escrituras dizem, revelado realmente a viver a realidade dos 5 ministérios, para que a gente possa aperfeiçoar a igreja e que a gente possa realmente viver a realidade daquilo que é propósito que Ele tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui, ó Deus, para estarmos, ó Deus, abençoando, ó Deus, consagrando, ó Deus, essas vidas, ó Deus, a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos que Tu estejas mesmo agindo na vida dos Teus servos, ó Deus. Sabemos que Tu os já tem escolhido, ó Deus, há muito tempo, muito antes deles terem dito sim, ó Deus, mas Tu já tinha escolhido e já estava preparando, ó Deus, a vida de cada um deles, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que as dificuldades, ó Deus, os problemas e as coisas que eles passaram foram escola, ó Deus, para que eles pudessem, ó Deus, estar sendo preparados, ó Deus, para esse momento, ó Deus, para estar passando, ó Deus, por esse momento, ó Deus, para estar fazendo a Tua obra, ó Deus. Cada passo na nossa vida, cada passo na vida deles foi um passo,
para prepará-los para a obra, Deus. Mesmo aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos de dificuldade, ó Deus, foram passos de ensinamentos de Deus, de treinamento de Deus, para que eles possam ser abençoados, para que eles possam, ó Deus, ser ungidos por Ti, ó Deus, e ó Deus, estar fazendo a Tua obra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Mesmo, ó Deus, usa mesmo os Teus servos, abençoa, ó Deus, coloca, ó Deus, uma nova equipe, ó Deus, de anjos, ó Deus, anjos mais fortes, anjos poderosos, ó Deus, que possam estar abençoando, ó Deus, a vida desses Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que ao receberem essa unção, ó Deus, esse óleo, ó Deus, do chofar, ó Deus, possa, ó Deus, representar, ó Deus, na vida deles, ó Deus, uma unção poderosa, ó Deus, uma unção vinda de Ti, uma consagração Tua na vida, Deus, de cada um dos Teus servos, ó Deus. Nós abençoamos mesmo a unção pastoral, abençoamos, ó Deus, a unção profética, ó Deus, na vida da Tua serva, ó Deus. Nós Te louvamos pela vida dela, sabemos que ela já tem essa unção há muito tempo, ó Deus, e há muito tempo o Senhor tem preparado, Deus, ela, ó Deus, para esse momento, ó Deus. Agora eu Te peço, ó Deus, que esteja abençoando mesmo, ó Deus, a Tua filha, ó Deus, ungindo ela mesmo e dando, ó Deus, a unção, ó Deus, profética, ó Deus, para essa igreja, ó Deus, para a honra e glória e louvor do Teu nome, ó Pai. Nós Te louvamos, Te adoramos e bendizemos por essas vidas, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que Tu estejas mesmo usando com poder e graça a vida de cada uma delas, para a honra, glória e louvor do Teu nome, ó Deus. Que o Teu reino, Deus, cresça, que o Teu reino multiplique na vida, ó Deus, de cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, para a honra, glória e louvor do Teu nome, ó Deus. É que nós oramos e Te agradecemos, ó Deus. Aleluia, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, por essa obra, em nome de Jesus. Amém. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, como corpo de Cristo, como igreja, Senhor, a expansão, Senhor, do Teu reino através da vida dos Teus filhos, Senhor. São servos Teus, Pai, e nós declaramos, Senhor, sobre a vida do Diego e da Fran, Senhor, um espírito de sabedoria que vem do alto, a revelação, Senhor, daquilo que eles ainda não conhecem, Deus, porque não são apenas mestres, porque é a sabedoria humana, mas declaramos a sabedoria do Teu Espírito Santo sobre eles, Pai, trazendo, Senhor, aquilo que é do céu, da Tua parte para eles, Pai, que quando eles abrirem a boca, a palavra de sabedoria esteja neles, Pai, e essa palavra possa alcançar, Senhor, aqueles que eles estiverem, Senhor, servindo, aqueles que eles estiverem, Senhor, trazendo a revelação do céu, Pai, em nome de Jesus. Nós os abençoamos, Senhor, para que aquilo que eles não alcançaram ainda, Deus, dentro do ministério, seja destravado hoje, Pai, em nome de Jesus, através do óleo, Senhor. Se havia qualquer jugo impedindo, Senhor, o fluir do ministério deles, hoje é destravado, Senhor, pela unção que quebra todo jugo, pela bênção da igreja, Pai, em nome de Jesus. Deus, o Senhor declarou, Pai, que o Senhor é o bom pastor, Senhor, e por causa disso o Senhor escolheu homens e mulheres também, Senhor, para pastorearem a Tua igreja, Pai. E nessa noite, Pai, Senhor, sobre a vida do pastor Roberto, nós declaramos essa unção pastoral para alcançar, Senhor, para amar, para cuidar, Senhor, em nome de Jesus, para acolher, Senhor, para trazer aquela que estava perdida, para ajudar aquela que, Senhor, que está sofrimento, aquela que está em agonia, Deus, para curar a ferida, Pai, em nome de Jesus. Declaramos a bênção pastoral sobre a vida do Seu filho, Pai, e um amor sobrenatural brotando sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Não o amor que ele tinha até hoje, Deus, mas uma carga, Senhor, de amor dobrada, Senhor, da parte do Teu Espírito Santo sendo enviada sobre ele nessa noite, para que ele possa fluir, Senhor, e para que ele possa cumprir o que o Senhor tem determinado para ele como propósito, Deus, em nome de Jesus. Pai, sobre a vida da Sônia, Pai, nessa noite, Deus, eu quero, Pai, em nome de Jesus, Senhor, declarar a Tua unção, Senhor, de ousadia, Senhor, uma unção de intrepidez, Senhor, uma unção, Senhor, onde ela não terá mais, Senhor, forças para falar aquilo que vem dela, Deus, em nome de Jesus,
mas que venha da parte do Teu Espírito Santo, Senhor, o fluir, a ousadia, a unção, Senhor, e a graça, a intrepidez, Deus. Todo espírito de medo, Senhor, todo espírito que vem, Senhor, para calar os Teus profetas, que vem para calar a Tua voz profética, Deus, em nome de Jesus nós declaramos que a Tua filha não terá mais medo, não ficará mais acuada, Deus, em nome de Jesus. Pai, os Teus filhos estão aqui, Senhor, como aqueles que foram dados à luz, porque chegou o tempo, Deus, e quando chega o tempo, a Tua palavra diz que a mulher chega na hora de dar à luz, acaso ela pode conter? Deus, declaramos que não haverá contenção para esses ministérios, Deus, que foram nessa noite consagrados, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos orar aqui, Senhor, como sendo aqueles que foram as parteiras, Deus, aquelas parteiras Sifrá e Puá, Deus, as únicas duas que tiveram coragem de trazer à luz, Senhor, os Teus profetas, os Teus filhos, o Teu povo, o povo de Israel, Deus. Nós declaramos, Senhor, os Teus filhos aqui, nascendo, Senhor, para esse novo tempo, Deus, de exercer esse chamado e esse ministério, Deus, agora não só com o chamado, Deus, mas com a unção e a capacitação que vem do Senhor, Pai. Nós abençoamos, Deus, os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, para que eles vão e deem muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Declaramos, ó Senhor, a unção deste ministério, Senhor, está sendo derramado sobre os Seus filhos, ó Pai. Ó Senhor, que a Fé e o Diego sejam realmente levantados pelo Senhor, ó Pai, como mestres nesta casa de oração. Que como mestres, ó Senhor, eles possam ter revelação do Teu Espírito para ensinar a Tua palavra conforme o ensinamento do Teu Espírito, ó Pai. Que eles possam, ó Senhor, ensinar a palavra de uma forma guiada pelo Espírito, ó Senhor, e levantados para o ensino e pelo ensino, Senhor, possam ensinar a igreja para que a igreja cresça em sabedoria, ó Senhor. Também, Senhor, essa unção pastoral sobre a vida do pastor Roberto, ó Pai. Ah, Senhor, que o Senhor o levante poderosamente, ó Senhor, como aquele que cuida, como aquele que alimenta, como aquele que pastoreia as ovelhas, ó Senhor, como aquele, ó Senhor, que apacenta as ovelhas, como aquele, ó Senhor, que vai lá, Senhor, quando precisa tosquear, quando precisa tirar os carrapatos, quando precisa pegar no colo, cuidar, colocar nos ombros, que ele realmente, ó Senhor, tem essa unção do ministério pastoral sobre a sua vida, derramada pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Usa-o poderosamente nesta casa de oração, ó Senhor, como um pastor levantado pelo Senhor para pastorear as ovelhas do Senhor, ó Pai. E que assim, Senhor, como Davi, que cuidava das ovelhas do seu pai, e para cuidar das ovelhas do seu pai enfrentava o urso e o leão, ele possa ser ungido para enfrentar o urso e o leão, cuidando das ovelhas do Pai, Senhor. Toma a tua filha, ó Senhor amado, toma a tua filha nesta unção sobre a vida dela, ó Senhor. O Senhor a levantou, o Senhor a escolheu, que ela seja a boca do Senhor na face da terra, ó Senhor. Que ela seja aquela, ó Senhor, que ao falar traz alinhamento para a igreja. Que ela seja aquela, ó Senhor, que ao falar traz alinhamento para os filhos de Deus, ó Pai. O profeta vinha para alinhar os céus com a terra. Que ela possa alinhar os céus com a terra. Que ela possa, ó Senhor, ouvir do Teu Espírito, diretamente da Tua boca, tudo que o Senhor tem, ó Senhor, para as ovelhas desta casa de oração, para os filhos desta casa de oração, para os pastores desta casa de oração. Que ela seja usada poderosamente pelo Senhor, ó Pai, trazendo alinhamento, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Que a unção, ó Senhor, deste ministério, ó Senhor, profético, venha então sobre a vida da sua filha de uma forma sobrenatural, e o Senhor use-a poderosamente neste lugar, ó Pai,
em nome de Jesus. Amém. Glorificar o nome dEle e bendizer o nome dEle. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória. Aleluia. Enquanto eles se recompõem aqui, antes de encerrar, dentro exatamente de uma fala que nós, se vocês quiserem se levantar, vocês podem se levantar. Aleluia. Vocês podem descer. Antes de encerrar, dentro exatamente de um contexto e de uma fala, cadê a pastora Sandra? Sobe aqui, pastora. Pega para mim de novo o chofar ali. Dentro de uma fala que nós começamos lá no reencontro e que nós trouxemos Teve duas pessoas que me procuraram e falaram: pastor, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar minha vida a Ele e quero viver essa consagração. Você fez isso, né, Dirceu? Fez, não fez? Então você é a terceira, vem cá. Venha, Nando, vem cá. Cadê o Emílio? Vem cá, Emílio. Sobe aqui. Pode subir aqui. Eu vou repetir para você. Se você não foi consagrado como criança, quando criança, se você não foi consagrado quando criança, você precisa ser consagrado, gente. Você precisa apresentar sua vida ao Senhor. Aí você vai dizer assim: mas eu já aceitei a Jesus e eu já me batizei. Não misture as coisas. Não, viva uma realidade simples. Vocês podem se ajoelhar aqui. Daquilo que as Escrituras dizem. E hoje nós queremos apresentar a vida deles ao Senhor. As Escrituras dizem que assim mesmo Jesus foi apresentado no templo. Jesus foi consagrado no templo. Que Ele foi entregue ao Senhor no templo. E eu acredito que dedicar a nossa vida ao Senhor é o melhor que eu e você podemos fazer da nossa vida. Muitas vezes já o reconhecemos como o Senhor, muitas vezes eu e você já até nos batizamos, mas nunca dedicamos a nossa vida a Ele. E dissemos a Ele que pertencemos a Ele. Se os apóstolos recomendaram que Paulo fizesse isso, e aqueles homens que estavam com eles, acredito eu que eu e você nós deveríamos fazer o mesmo. Amém? Você pode levantar a sua mão para cá?
Senhor, nós consagramos a vida da Dirceia ao Senhor. Nós entregamos a vida dela ao Senhor para os cuidados do Senhor. Pai, nós a consagramos, entregamos a vida dela a Ti para que o Seu Espírito se aposse dela. Assim, Senhor, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós entregamos a vida do Emílio ao Senhor. Nós o consagramos ao Senhor para que o Senhor seja dono da vida dele. Pai, que o Senhor cuide dele durante todos os dias da sua vida. Assim, Senhor, também consagramos a vida do Nando ao Senhor. Que o Senhor cuide dele, que o Teu Espírito se aposse dele e que ele possa desfrutar de um relacionamento com o Senhor durante todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Senhor, e amém. Você pode levantar as suas mãos, eu quero orar e abençoar a sua vida. Senhor, nós Te agradecemos por essa noite. Louvamos o Teu nome, Te exaltamos e agradecemos ao Senhor pela grandeza da Sua bondade, a grandeza da fidelidade do Senhor. Que o Senhor continue a estabelecer os Teus planos e propósitos nas nossas vidas. Que o Senhor continue a estabelecer homens e mulheres na Sua casa como governo, como autoridade, para que eles possam, Senhor, cumprir aquilo para o qual o Senhor os chamou. Que se estabeleça, Senhor, a grandeza da bondade do Senhor na vida de cada um deles. Que o Senhor sonde o coração de homens e mulheres que estão aqui nesta noite. Que o Senhor olhe para o coração deles e que o Senhor já os separe para aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Pai, que o Espírito do Senhor, o Espírito de temor, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de entendimento, o Espírito de sabedoria repouse sobre a vida, Senhor, do Diego, da Fran, sobre a vida do Roberto, da Sônia, e que eles possam cumprir com o ministério para o qual foram consagrados, foram ungidos, dentro da plenitude daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Nós louvamos e Te agradecemos e Te exaltamos, e que o Senhor estabeleça a manifestação do Seu poder, a manifestação da Sua graça. Pai, nós em nome de Jesus estabelecemos essa consagração em todos os níveis, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Pai, que o Teu grande amor, que a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão do Seu Espírito seja conosco hoje e para todos sempre. Que o Senhor continue à nossa frente, endireitando os nossos caminhos, despedaçando as trancas de ferro e as portas de bronze, entregando a nós os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que todos à nossa volta saibam que há Deus em Israel, Deus que nos chama pelo nosso nome. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos celebrar ao Senhor. Depois você vá para sua casa na paz em nome de Jesus.